Boa noite a todos. Muito bom estar aqui de novo nessa casa, que nos recebe com tanto carinho. Obrigado, Renata, pelo convite. Queria convidar quem estiver aí atrás, caso queira chegar mais à frente, fique à vontade. Eu não vou perguntar nada para vocês, não. Podem vir mais para frente, sem problema. Mentira, viu? Eu pergunto sim. Mas se quiserem vir, por favor. Fica mais fácil a gente ver os rostinhos e a gente consegue estar direcionando um pouco mais nas emoções e tentando entender as reações das palavras que a gente traz aqui. O tema de hoje é Não Basta Ver, do livro Vinha de Luz, uma obra de Emmanuel, psicografada por Chico, e que, como outras, como Palavras de Vida Eterna, Ceifa de Luz, Fonte Viva, nos traz uma visão de Emmanuel quanto ao texto que nos é colocado. E sempre busca um versículo, uma passagem, uma pequena passagem do Evangelho, aonde Emmanuel traz, desenvolve o seu raciocínio, desenvolve as palavras com relação a esse versículo. O versículo de hoje foi extraído de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 43. E logo viu e o foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Bacana. Fala de louvor, agradecimento, glorificar. Mas vocês sabem de qual história, de qual parábola saiu esse versículo? Viu como é que eu menti? Eu falei que não ia perguntar nada, estou perguntando. Vocês sabem de qual história? A do cego, isso mesmo, escutei alguém dizendo aí. E aí eu trouxe o Evangelho para a gente poder entender melhor essa passagem. E começa no versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para alguns pontos dessa narrativa, antes mesmo de chegar no versículo 43. Primeiro, ele estava ali na dele, quietinho, mendigando, né? Fazendo a sua atividade do dia a dia, pedindo a sua esmola, quando viu aquele burburinho e perguntou: quem que é? Ah, é Jesus, Jesus Nazareno. Poxa vida, se está um mendigo sentado ali na 1º de junho e eu passo numa algazarra, fazendo barulho, alguém fala assim, e ele pergunta: quem que é? Ah, Ledir Siqueira. Ele não vai saber de nada. Ah, Ledir Siqueira? Quem que é essa pé? Manda passar rápido que está me incomodando, está atrapalhando o meu trabalho. Mas não. Ele levantou-se e começou a pedir misericórdia, porque ele já sabia quem era Jesus Nazareno.
ele já tinha ouvido falar do Messias. Então, esse é um primeiro ponto. Ouvindo falar, ele confiou. E ele não pediu de imediato: me faça ver, me dê dinheiro, me faz isso ou me faz aquilo. O que ele pedia? Tem misericórdia, tenha piedade, olha para o meu lado e me ajude. Como? Ele pediu que o fizesse ver, mas me ajude com o seu olhar, tal a confiança que ele tinha em Jesus. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante na narrativa: Jesus convidando, né, pedindo, mandando que o trouxessem a ele. Ele não falou: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ou mesmo eu vou ter misericórdia. Ele pronunciou uma frase que, via de regra, Jesus dizia em todas as situações: que queres que te faça? Ao mesmo tempo que essa frase coloca em Jesus a humildade de perguntar, apesar de todo o poder que nós sabemos que ele tinha, que ele tem, ela também infunde em cada um a necessidade de pedir, de agir, de se pronunciar, de se colocar à disposição para receber. Porque seria muito fácil chegar para ele e falar assim: não, você sabe que você é o Jesus. Jesus não vai saber o que eu preciso? Filho de Deus, você já sabe, não tem que te falar, não. Não. Ele pergunta: que queres? Que queres que te faça? E aí vem o nosso primeiro pensamento da noite. Quando oramos, quando nos dirigimos a Jesus, a Deus, quando nos dirigimos à espiritualidade amiga, a gente sabe dizer exatamente o que precisa? Nos preocupamos em cumprir a função primordial da oração, da prece, que é glorificar a Deus, agradecer a Deus, e aí sim pedir a Deus? Porque pidão a gente é mesmo, não tem jeito. Esse cego demonstrou claramente a nossa raiz, a nossa personalidade. Mas à medida que a gente pede, a gente recebe. E aí, a gente agradece? E dependendo do que a gente recebe, pode ser muito mais do que a gente pediu, não muito mais do que a gente merece, porque a gente recebe o que merece. E quando não recebe, é pela mesma razão, porque merece. No momento merece não receber, porque isso vai ser importante no meu crescimento ou isso vai ser importante na minha conscientização do meu merecimento. Então esse é um ponto a meditarmos. Quando pedimos, pedimos direito? Quando agradecemos, agradecemos direito? E quando glorificamos, adoramos a Deus, fazemos isso corretamente? Bom, quando Cristo perguntou: que queres que te faça? Ele respondeu prontamente: que eu veja. Tivesse um de nós lá, falava assim: mas esse cego é atrevido, né? Como assim que eu vejo? Não, não tem jeito não, cego é cego. Mas ele confiou. Confiou principalmente porque já havia ouvido falar do Cristo, já sabia dos seus milagres e de tudo o que ele já havia feito. É lógico que a alguns ainda não era o momento da cura, e a outros, tantos, esse momento chegou. Não podemos esquecer daquela passagem onde João Batista ainda ficou meio assim, né? Poxa vida, mas será que esse Jesus é realmente o Messias? E na dúvida pediu a um de seus discípulos, um de seus seguidores, que fosse lá e perguntasse a Jesus. E ele foi e perguntou: não me leva a mal não, não sou eu, é o João Batista. Mas João Batista está querendo saber se eu sou o Messias mesmo. É que não sou eu não, é o João.
E ele virou para esse discípulo e falou assim: observa. E estendendo as mãos, milhares de pessoas naquele momento, não todas, mas milhares de pessoas ali presentes se curaram, sararam de suas feridas morais, sararam de suas feridas físicas, tiveram o seu refazimento. E observando aquilo, Jesus vira para esse discípulo e fala: olha, vai lá e conta para João aquilo que viu. Nem nesse momento Jesus teve a arrogância de dizer: não, eu sou o Messias. Não, observa, vê. E isso, gente, tem um fator primordial. Nós não vamos receber de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, nada de mão beijada, nenhuma receitinha de bolo. É o tema do nosso bate-papo de hoje. Nós não vamos receber nada para confirmar a nossa descrença, a nossa falta de fé, que nos faça melhorar, porque também é de Jesus a frase de que eles ainda não estão preparados. E é de Kardec que aquele que não quer ver, não vai ver, não vai ter fé, não vai mudar a sua opinião. Quem duvida vai continuar duvidando, mesmo que Jesus desça aqui nesse momento. Então, o que temos que fazer, o que Jesus já nos propunha àquela época, é acreditar e agir conforme a nossa crença. Nada nos será dado de mão beijada. De vez em quando alguém vai lá no Joana d'Arc, onde eu trabalho, né, onde a gente presta o auxílio que a gente consegue fazer, e fala assim: eu queria participar da reunião mediúnica, porque eu sou médium de. Como é que é a palavra que eles usam disso? Eu sou médium de doação de ectoplasma e sou muito forte e queria poder trabalhar e ajudar. Aí eu falo: bacana, bacana. Vamos aguardar um pouquinho, vamos avaliar aqui nas nossas reuniões mediúnicas a necessidade e te fazemos o convite. Na verdade, eu não estou menosprezando a pessoa em um momento nenhum, mas eu quero esperar que ela depois reitere o pedido, para eu saber se aquele pedido realmente é verdadeiro, ou se naquele momento ele só estava me contando que é um médium de manifestação ectoplásmica, né, que consegue transcender ali as informações do plano espiritual, materializando-as no plano físico. Será que está só me contando ou será que quer trabalhar mesmo? Pouco tempo atrás, um amigo nosso chegou e falou assim: olha, estou querendo trabalhar, estou à disposição. Eu falei: ah, bacana. E você tem alguma situação que você prefere, o que, que você gostaria de fazer? Eu estou aqui para varrer o chão, para encher copinho de água fluida, eu tenho um curso de passe, já participei de mesa mediúnica. Eu falei: bacana. Então pode ter certeza que o serviço vai aparecer. Eu vou te pedir só mais um momento para a gente poder nos estruturar aqui, mas continue frequentando e vai me lembrando. Ah, para que eu falei isso? Toda quarta-feira, tô aqui, viu? Precisando, tô para trabalhar. Aí eu olhava isso e falava: gente, que gracinha, isso aqui é se colocar à disposição. Não veio com arrogância aqui, mas eu quero trabalhar em tal lugar. De reunião mediúnica, de passe, de encher o copinho. Eu estava ali porque fosse necessário. E aí o que, que a gente faz? A gente coloca também para a espiritualidade amiga da nossa casa a disposição que ele colocou. E 3 semanas depois, nós precisamos de uma pessoa para ajudar nos passes. E aí eu passei uma mensagem para ele e falei: aqui, nós estamos com uma necessidade nos passes. Você acha que pode nos ajudar? Você tem essa disposição? Ele falou: gente, era tudo que eu queria.
poder ajudar de alguma forma. E o passe é uma forma que você doa, participa da transfusão de energia e ao mesmo tempo recebe. Sim, eu estou à disposição, sim. É ótimo. E já se dispôs 2, 3, 5 dias no mês para poder trabalhar e está trabalhando, e está ajudando, e você vê o carinho com que ele faz. Chega ali, sério, trabalha. E vou ser sincero com vocês, é difícil ficar sério do meu lado, porque toda hora eu pergunto se está tudo bem, se não precisa de alguma coisa, passa um alquinho na mão, e ele lá, sereno, fazendo as imposições de mão e ajudando. Esperou o momento certo, se colocou à disposição e o serviço veio. Aí Emmanuel vira para a gente e fala assim: não basta ver, que é o título do nosso estudo de hoje. Realmente, não basta que Jesus me faça ver. E aí a gente vem no último versículo. E logo que viu, o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. E o texto de Emmanuel vai nos dizer o seguinte: a postura do cego de Jericó, quando primeiro se colocou à disposição do Cristo, pedindo misericórdia. Se você pode, se for possível, tem piedade de mim. Quando Cristo o atendeu, eu quero que veja. E ele começou a ver, não saiu correndo, não foi para casa falar assim: ô mulher, tô vendo, ô meus filhos, tô vendo, cadê vocês? Quero ver a carinha de vocês para ver se é tudo meu mesmo. Não, não foi isso. Ele simplesmente agradeceu, glorificou, gritando atrás da multidão que seguia o Cristo e louvando a graça, a bênção recebida. Vamos de novo trazer para a nossa vida. Quando pedimos, primeiro, quando pedimos, temos confiança que vamos receber? Examezinho de consciência para cada um de nós. Ou a gente pede por pedir? Ah, não. Se for possível, me atenda lá, que eu quero ter saúde, eu quero ter paz, eu quero ter que os meus filhos possam crescer saudáveis. Eu falo da boca para fora, é isso que eu desejo. Recebendo, tendo saúde, a família tendo saúde, os filhos crescendo, seguindo uma, me permita usar a palavra religião, seguindo uma religião, ou seja, espiritualizando-se. Se cada um se desenvolve e cresce seguindo os passos do Cristo, eu agradeço? Ou quando eu peço paz, saúde nas minhas orações, é da boca para fora? Esse é o segundo ponto. E recebendo, eu glorifico a Deus por essa graça? Porque a doutrina espírita nos coloca muito tranquilamente: estamos para crescer, estamos para aprender e estamos para evoluir. Concorda comigo? Umas duas cabecinhas só fez assim, mas é isso mesmo. Começamos como espíritos simples e ignorantes, está lá no Livro dos Espíritos, está aqui no Livro dos Espíritos. Começamos como espíritos simples e ignorantes, passamos pelo mundo primitivo, onde ainda éramos instinto puro, talvez herança ainda da nossa passagem enquanto princípio inteligente pelo mundo, pelo reino animal. E aí entramos no mundo de expiação e provas, que é o que estamos hoje, à beira do mundo de regeneração, mas ainda no mundo de expiação e provas. Ou seja, mundo primitivo, predominância do mal. Mundo de expiação e provas, predominância do mal, mas o bem já dando as suas caras, já aparecendo e já sendo visto em alguns pontos. E esses pontos somos nós.
Se é mundo, eu não estou falando do planeta. Se eu for falar do planeta, eu falo orbe. Eu falo planeta. Se é mundo, é as pessoas que nele habitam. Então já são pessoas onde ainda tem o mal, mas já mina, já floresce um pouco do bem. Daqui a pouco vamos passar por um mundo de regeneração. Já nos foi dito através de Emmanuel que aproximadamente 200 anos, ele cita 200 anos, mas aproximadamente 200 anos após o advento do Consolador, adentraremos um mundo de regeneração e provas. Primeiro, por que isso não é uma conta certa? Porque cada um de nós tem livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio. Deus permite que tenhamos. Então, se chegar lá, o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. 200 anos, 2057. Não vai ter uma varinha mágica para daqui a 200 anos, né, em 2057, bater no planeta e falar, plim, virou mundo de regeneração. Não. Nós é que temos que nos transformar para um mundo de regeneração. Enquanto houver, e se não me falha a memória, foi Herculano Pires que disse isso, enquanto houver um indivíduo no nosso planeta que ainda tenha mais mal do que bem, o mundo não se transformou, não passamos para um mundo de regeneração. Mas, seguindo essa progressão, passaremos para um mundo de regeneração, onde o mal e o bem se equivalem, ou onde o bem conseguiu se igualar ao mal que existia. Caminharemos depois pelo mundo ditoso, pelo mundo ditoso, ou espíritos ditosos e felizes, aonde ainda existe o mal, mas o bem se sobrepõe, até chegarmos no mundo celestial ou angelical, aonde o bem é único e impera. Essa é a nossa caminhada. Essa é a nossa jornada. Agora, para chegarmos lá, vocês vão dizer para mim que basta acreditar nas demandas do Cristo, nas promessas do Cristo, nos ensinamentos do Cristo? Vocês vão falar isso comigo? Não, gente, não tem jeito. Não dá para acreditar que nós vamos evoluir sem agir. Não dá para acreditar que nós vamos melhorar sem acreditar no que o Cristo fez e no que o Cristo faz. É isso que Emmanuel coloca para a gente. Não basta ver. Saia gritando de peito cheio que o Cristo é o verdadeiro Messias, que a doutrina espírita é o Consolador prometido e, principalmente, agindo conforme os preceitos que o Cristo trouxe. Essa é a grande chave da nossa melhoria. E digo mais, a doutrina espírita chegou junto com o Livro dos Espíritos, 1857. Bacana? Todo mundo sabe isso, tranquilo. Logo depois, Allan Kardec trouxe o Livro dos Médiuns, aonde ele fazia, o nome até não era Livro dos Médicos, era Manual de Prática Mediúnica, ou Livro dos Médiuns. Depois ficou apenas o Livro dos Médiuns, aonde ele trazia um resumo, como se faz uma receita de bolo, de como agir perante a mediunidade, as entidades, ao plano astral, como se comunicar. E aí é importante a gente dizer o seguinte: muitos evangélicos e mesmo os católicos se colocam contra a doutrina espírita, dizendo que nós evocamos os mortos. E em Deuteronômios, se não me engano é o 4º livro de Moisés, ele proíbe essa invocação. Veja bem, nós não estamos contra. A questão é que os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, feitos por Moisés,
tratavam o povo hebreu da maneira que eles necessitavam devido à pouca fé, ao medo e ainda aos pensamentos arcaicos, um pouco politeísta, acreditando em vários deuses. E ele precisava que eles acreditassem num único Deus, o nosso único Deus, que nos que criou o mundo e que nos permite seguirmos em frente a nossa caminhada. Para isso ele criou aqueles mandamentos, os 10 mandamentos, para isso ele criou todas as leis, como a circuncisão, que era um problema de higiene da época, para que as pessoas aprendessem. A doutrina espírita não fala de invocar, que é chamar a nós, mas evocar, que é se colocar à disposição para que aqueles que queiram possam vir e trazer as suas dificuldades ou trazer as suas mensagens, que foi o acontecido com o Livro dos Espíritos. Ao se colocarem à disposição, espíritos da grandeza de São Luís, de Santo Agostinho, do próprio Emmanuel, de Hahnemann, o criador da homeopatia, e tantos outros, trouxeram a nós as mensagens que, codificadas por Kardec, trouxeram os ensinamentos da doutrina espírita. Posteriormente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos trouxe os preceitos morais à luz das parábolas e das passagens de Cristo, mais a Gênese, céu e inferno, posteriormente obras póstumas, o livro O que é o Espiritismo, a revista espírita, que nos clarearam o conhecimento da doutrina. Primeiro, o fenômeno, as mesas girantes, as médiums e os médiums que trabalharam trazendo as mensagens para Kardec, as escritas diretas, enfim, tudo o que foi trazido para que Kardec pudesse, primeiro, comprovar a existência de um ser inteligente incorpóreo, porque através das mesas ele entendeu que havia uma causa. Se há um efeito, há uma causa. Mas quando as mesas começaram a trazer mensagens, quando o cesto começou a escrever, quando as médiuns começaram a falar coisas que claramente elas não tinham conhecimento, aí veio o fenômeno. Primeiro ponto da terceira revelação ou do Consolador Prometido, o fenômeno. Segundo ponto, o conteúdo, a mensagem. Então vieram as obras básicas, vieram obras como trazidas por espíritos não, porque esse estava encarnado, espíritos encarnados, como Leon Denis, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, posteriormente Chico Xavier, trazendo psicografia de inúmeros espíritos para nos trazer as revelações do plano astral. Só Chico, 427 obras enquanto ele estava encarnado. Divaldo Franco, mais de 200 obras. Não posso esquecer de Ivone Pereira, na obra maravilhosa que ela trouxe do Memórias de um Suicida. Para quem quer entender essa passagem que ocorre quando uma pessoa provoca o autoextermínio, leiam Memórias de um Suicida. Uma leitura abrangente, de uma certa forma pesada. Confesso que eu mesmo não consegui lê-la de uma sentada só. Eu tive que fragmentar para poder absorver esse conteúdo. E outros tantos autores e médiuns que trouxeram a mensagem. Bom, se nós tivermos os fenômenos, se nós tivermos a revelação, se depois nós tivermos o conteúdo, as obras de estudo para o nosso aprimoramento, o que falta? E aí, de novo, eu trago o título do nosso estudo de hoje. Não basta ver fenômeno. Não basta ver o que está contido nos livros. Não basta que o Cristo nos faça ver
as suas obras, os seus ensinamentos. É preciso agir. Uma palavrinha pequena, de 4 letras, um verbozinho muito simples, mas que dá um trabalho. Vocês concordam comigo? Para a gente sair da nossa comodidade e fazer alguma coisa é muito difícil. É muito difícil. Não adianta vocês falar comigo que é fácil, não, porque não é. Imagina você ter a paciência de escutar aquela pessoa mais pedante do seu trabalho te pedindo uma opinião. Imagina o sofrimento. Eu gosto muito de brincar com a minha sogra, porque a minha sogra tem um ditado, tem uma brincadeira que fala o seguinte: a sogra não pode morar muito perto que ela vá de chinelo, nem muito longe que ela vá de mala. Quando eu casei, a minha sogra morava a 1,5 quarteirão, ela ia de chinelo. Depois eu mudei para a cidade de Passos, ela ia de mala. Aí quando eu voltei, eu falei assim: sogra, vem morar aqui dentro de casa, só tá sozinha mesmo, é mais fácil, porque esperar ela ir de chinelo ou de mala já fica dentro da casa da gente. Então, ouvir a sogra dando pitaco na vida da gente, e dá, gente, com as melhores das intenções, mas dá pitaco. Não só a mãe da minha esposa, como a minha mãe. Dá pitaco, dá pitaco. E é bom que dê, porque nos dá um brilho. Mas é preciso paciência, porque nem sempre a gente está disposto a escutar. Sentar numa casa espírita e ouvir um palestrante como vocês estão fazendo hoje, né? Ah, eu estou em casa, vai passar um filme que eu gosto. Ah, vou estourar pipoca e assistir o filme com os meninos. Ah, acabei de chegar do serviço, tomei um banho, estou relaxado, não vou lá não. Então, ir a uma casa espírita, a um templo evangélico, a uma igreja católica, agir é muito difícil, muito difícil. E estar disposto a fazer isso é o sinal da verdadeira mudança, de que a palavra do Cristo efetivamente nos tocou, nos fez pensar e repensar as nossas ações. Eu não vou me tornar um espírito melhor se eu ficar acomodado. Eu vou me tornar um espírito melhor. Sim, nós somos espíritos e vamos melhorar, sim. Mas se a gente contribuir, é mais fácil. Se a gente se colocar à disposição e fizer igual o cego do nosso estudo de hoje, tô vendo, graças a Deus, ele é o Messias, ele me fez ver de novo. E como é que eu faço isso, gente? Vocês acreditam, e a pergunta não é retórica, por favor, vocês acreditam nas mensagens que o Cristo trouxe para nós? Sim ou não? Eu vou fazer igual um amigo meu lá do Centro Espírita. Está fraco. Vocês acreditam na mensagem que o Cristo trouxe para nós? Sim ou não? Melhorou consideravelmente. E isso já é mudança, já é ação. Se vocês acreditam, vocês agem conforme os ensinamentos do Cristo, esses vocês não precisam de responder, não. Vocês podem só pensar se a gente chama o mendigo para saber dele o que ele precisa. Se a gente chama Saulo na estrada de Damasco e fala com ele: Saulo, Saulo, por que me por que atrapalha o meu trabalho? Esperamos esse chamado do Cristo ou já mudamos os nossos procedimentos de acordo com o seu ensinamento? Lembrando o seguinte: Pedro e os demais discípulos passaram mais de 3 anos aprendendo com Cristo, porque ele começou o seu trabalho por volta dos 30 anos e foi crucificado por volta dos 33. Paulo, enquanto Saulo, ele reconheceu, né, ficou cego perante a luz do Cristo, reconheceu o Cristo e com a ajuda, faltou o nome agora, e mais de Estevão, a que ele tinha apedrejado, e que segundo conta o livro Paulo e Estevão,
foi o seu mentor espiritual na sua caminhada, se recolheu ao deserto por aproximadamente 3 anos para o seu aprendizado. O Consolador Prometido nos foi colocado em 1857. Nós já vamos para continha boba aqui, quase 170 anos. É bem mais do que 3 para a gente começar a agir, para a gente começar a atuar. E como é que eu ajo? Coisa fácil. Escuta a sua família. Comece em casa. Por favor, comecem em casa. Chico disse que na reencarnação ninguém erra de endereço. Então os filhos que a gente tem são os filhos que a gente merece. Os pais que a gente tem são os pais que a gente precisa. Os parentes que nos rodeiam são os parentes que precisam de nós, mas também colaboram para o nosso crescimento. Comece em casa. Uma mensagem do Cristo: reconcilia com o teu irmão e vem. Na verdade, quando eu reconcilio com meu irmão, com meus pais, com meus parentes, eu já estou a caminho. O reino dos céus está dentro de cada um de nós. Então a mudança, a jornada é interna. Contrariando os nossos amigos adventistas do sétimo dia, o Cristo não vai voltar, porque ele não foi. Ele está dentro de cada um de nós. O que a gente precisa é despertá-lo. Não basta ver, é preciso sentir, é preciso ouvir e é preciso agir. E com essas palavras, eu espero ter contribuído para que cada um possa, nesse Natal, agir, não em favor do outro, não só em favor do próximo, mas em favor daquele que está mais próximo de nós, que somos nós mesmos. Recebam Cristo em seus lares, recebam suas bênçãos na hora da ceia. Lembrem-se que alguns não estão tendo essa ceia como nós estamos, então na hora de prepará-la, pensem que podem ajudar alguns. O nosso excesso pode ser a ceia de alguém. Pensem que a nossa alegria também pode ser a alegria de alguém. Então não deixem ninguém, principalmente parentes, passarem o 24 para o 25, o momento em que, não vou dizer recebemos, porque devemos receber o Cristo todo dia, mas o momento em que lembramos com mais afinco do nascimento do Cristo, não deixem que ninguém passe esse dia sozinho, essa noite sozinho. Dividam essa alegria com quem puderem. Contaminem com a palavra de Jesus o maior número de pessoas que puderem. E espero que eu possa ter contaminado a cada um de vocês nessa noite, nessa véspera, da véspera, da véspera, da véspera do Natal, com a energia necessária para que possamos agir de agora em diante. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção.